Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esta live, que para mim é muito importante, porque ela faz parte aí de uma vitória minha, e eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Oi, Diego. Oi, Matheus. Que bom que você tá aqui. Fiquei feliz. Aninha, que tá sempre me seguindo aí. Muito obrigada pela participação de vocês. Oi, Karina. Acho que você também tá interessada no assunto, né? Pelo que eu vi. E hoje eu quero compartilhar com vocês algumas informações muito interessantes da minha nova formação como terapeuta floral, que vai agregar muito aí nos meus atendimentos, mas eu também quero compartilhar com vocês a remissão da endometriose, que é um assunto bem polêmico e que as pessoas ainda não acreditam ser possível, porque de certa forma estão acostumadas a ter aquele tipo de tratamento mais convencional. E a gente pode ter o tratamento convencional, porém nós podemos agregar ao tratamento convencional as práticas integrativas. E aí a gente potencializa o tratamento natural. E depois, talvez no futuro, a gente possa abandonar como eu fiz, né? Eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre isso, mas antes... Oi, Vivi! Antes eu queria checar com vocês som, tudo bem, todo mundo me escutando bem, deem um joinha assim, sim, eu imaginei que você tivesse endometriose também. E eu vi que umas meninas novas começaram a me seguir, ou começaram a assistir os meus stories, e eu acho que hoje vai ser uma coisa muito interessante aí pra gente conversar. Tá tudo ótimo, então tá bom. Bom, então para quem não sabe, em 2018, no final do ano de 2018, eu tive uma dor muito forte, muito intensa do lado esquerdo, né, embaixo, no baixo ventre do lado esquerdo. E depois dessa dor eu comecei a investigar o que estaria acontecendo comigo. Isso foi em dezembro, até eu fazer todos os exames e tal, que foram indicados, que na época foi ultrassom e a ressonância magnética. E eu levou aí mais ou menos uns 2 meses, eu acabei fazendo esses exames em fevereiro de 2019. Bom, os exames eles não mostravam muito o que estava acontecendo, eu acho que quem tem endometriose sabe um pouco sobre isso. Muitas vezes você faz o exame e aquilo não mostra nada, mostra que tem algum tipo de alteração ali, algum problema, mas não se sabe exatamente o que era. E os médicos, eles acreditavam que era endometriose, mas ficava na dúvida, e nessa eu passei por vários profissionais, até que eu cheguei num médico cirurgião já para operação, porque era a única solução que me davam. E essa operação estava até já marcada quando eu decidi por conta própria fazer um novo exame, um novo ultrassom, um novo exame bioquímico, onde tem o marcador CA125, que para quem sabe é um dos marcadores da endometriose aí. E por conta própria eu resolvi fazer esse outro exame para tirar da cabeça, né? Seguir o meu feeling. E o meu feeling estava certo. Quando eu fiz o outro exame, eu tinha tido uma redução já no quadro, que era o tamanho do ovário esquerdo muito grande, ele já tinha reduzido um pouco, e o CA125 também já tinha reduzido um pouco. E aí foi o que eu entendi como um sinal, né, dos céus, para que eu não operasse e que eu buscasse alguma alternativa para continuar fazendo aquele ovário reduzir. E aí a gente sabe que normalmente quando a gente está com algum problema nesse sentido, a gente tem que cessar a menstruação, né?
E por sorte, naquele momento, a minha cunhada, médica, mas não ginecologista, me passou uma possibilidade de tratamento, a gestrinona, com o Pentravan via vaginal, e era um hormônio, né? É um combinado de hormônio para cessar a menstruação. E eu acabei fazendo esse tratamento aí por 6 meses. Depois eu vou passar os dados para vocês certinho, mas após 3 meses, né? Depois da introdução, após 3 meses da gestrinona com Pentravan, o meu ovário já tinha reduzido praticamente pela metade, né? E aí eu continuei fazendo todo esse tratamento hormonal, até que chegou um limite dentro do meu estado fisiológico, onde meu corpo não estava mais aguentando os efeitos colaterais aí da gestrinona, que foi, ele dá uma alteração na questão hormonal feminina, ele faz a mulher ficar mais androgênica, né? Então é testosterona. Então eu tive muita espinha, mas eu tinha muita disposição, eu conseguia fazer muitas coisas e tal. Então, depois desses 6 meses, eu voltei na minha ginecologista e ela decidiu trocar esse hormônio. O quadro clínico já estava muito melhor e aí eu troquei, né? Pelo hormônio convencional que meio que todo mundo que tem endometriose conhece, que é o Dienogest. E esse hormônio foi a pior escolha da minha vida, porque ele me desestabilizou totalmente, né? Todo mundo fica com medo quando toma hormônio de engordar. Eu tinha muito medo de ter trombose, né? Já começava daí. É claro que eu não queria engordar, porque eu sou nutricionista esportiva e eu sei que tem uma cobrança muito grande em cima da gente para a gente ter um corpo exemplar. E eu também sempre me cobrei em relação a isso. Então eu não engordei, mas eu não tinha fome, eu não conseguia comer, eu tinha enjoo, eu tinha dor de cabeça, eu tinha tontura, eu tinha vertigem, eu tava... E óbvio, isso foi no início. Depois dos 3 meses que eu achei que o hormônio tinha estabilizado, que não ia me dar mais nada, eu comecei a ter alguns transtornos de humor, né? Eu tinha muita melancolia, eu tinha muita canseira, tinha muita fadiga, eu não conseguia treinar direito, eu não tinha disposição, como se fosse uma mini depressão. Eu não tenho depressão, eu não sou diagnosticada, eu não tenho essa questão, mas era como se fosse uma vontade de não sair da cama e não fazer nada. E com isso, claro, quando a gente tem uma oscilação meio depressiva, a gente potencializa a nossa ansiedade, né? E na minha genética, no meu teste genético, eu já tenho ali um genótipo de risco, uma alteração para ansiedade. E ela é homozigota, quer dizer, eu tenho do pai e tenho da mãe. Então você imagina, é muito forte isso em mim. E essas ansiedades, elas começaram a aparecer num nível absurdo. E eu tinha crises praticamente de ansiedade uma vez por semana, isso conciliou com a quarentena, então aí a coisa começou a tomar uma proporção muito importante, né? Esse Dienogest, ele também cessa a menstruação, para quem não sabe, então você menopausa a mulher. Então você imagina uma mulher de 36 anos para 37 anos menopausada, né? O que isso vai acontecer? Você não vai ter vontade de fazer nada, né? Então, quem nunca teve sintoma de menopausa, eu sei, eu já tive, eu sei como é que é. Você não dorme bem, você tem insônia. Eu tinha insônia praticamente toda noite. Eu acordava à noite com o meu coração super acelerado, como se eu estivesse tendo um ataque de pânico, uma taquicardia absurda à noite. Eu fui parar no cardiologista para saber o que estava acontecendo, porque eu achava que eu estava infartando, né? E não tinha nada. Era a questão da ansiedade. Então esse hormônio, ele acabou comigo nessa questão emocional, nessa questão fisiológica. E eu acabei comentando isso com a minha médica, mas por hora, né, não tenho o que fazer, então vamos continuar usando, né? Fazer o quê? E nesse meio tempo, voltando na história, eu já tinha, né, desde que eu comecei, que eu descobri esse diagnóstico, eu já tinha iniciado a acupuntura,
eu já tinha iniciado a troca da alimentação. Eu descobri pelo meu acupunturista que o viés da medicina chinesa seria muito mais importante para eu trabalhar a minha alimentação. Então, comer segundo as regras da medicina tradicional chinesa e deixar de comer muita coisa segundo as regras da medicina tradicional chinesa. E isso é uma questão muito interessante, por um lado, e muito complicada por outro lado, porque nós estamos no Brasil e eu tinha uma alimentação muito voltada para lácteos, né? Eu consumia muito queijo e iogurte, são alimentos que a gente não consome dentro dessa questão da medicina tradicional chinesa para estagnação de útero, para energia de útero, de ovário, enfim, dessa questão ginecológica. E eu acabei consumindo alimentos que eu nem imaginava que poderiam melhorar a energia desse órgão, de todo esse contexto, e fui fazendo as mudanças. Então é claro que de primeira tudo foi muito difícil, né? Você ter que deixar de comer coisas que você gosta, sendo que eu já sempre comi muito bem, sempre me alimentei dentro das regras da nutrição. Ter que mudar um monte de parâmetros, um monte de questões, né, que você aprendeu, por exemplo, na faculdade e tal, tudo isso é muito complicado. Mas eu fui tendo esse apoio do meu acupunturista e ele foi me ajudando a enxergar certas coisas, e claro que tudo tinha uma explicação, nada foi a revelia ao acaso, tudo a gente seguiu dentro da questão científica, dentro da questão de estudos. E então eu comecei a modular minha alimentação, eu comecei a usar probióticos, eu comecei a modular meu intestino, porque o intestino e a endometriose tem uma relação muito importante, a gente precisa cuidar do intestino. Eu comecei a usar shots anti-inflamatórios, eu comecei a estudar mais sobre shots, comecei a seguir nutricionistas e ver o que eles tinham falando sobre a questão dos shots. Para quem não conhece, isso aí tem depois no meu site, a gente pode dar uma olhada lá. E eu comecei a rever a questão da suplementação, que suplementos que poderiam ser importantes para eu usar. Talvez vitamina D, observar minha vitamina B, complexo B12, a questão de trombose mesmo ou não. Nesse meio tempo eu fiz o meu teste genético completo, né? E aí o que acontece? Depois que eu fiz o meu teste nutrigenético, eu também consegui entender mais sobre mim, e tô entendendo até hoje, para saber como que eu poderia conduzir essa minha alimentação e amenizar qualquer tipo de problema que eu tivesse no futuro ou que eu tivesse usando, ou que eu tivesse quando eu tivesse usando o hormônio junto, né, concomitante. Então, foi uma série de coisas que foi acontecendo na minha vida, até que apareceram os florais quânticos, que isso vai ser uma abordagem hoje da nossa live. Bom, dentro de toda essa história que eu fui mudando a minha alimentação, eu fui fazendo mais exercícios na época com a gestrinona, eu tinha muito mais ânimo para treinar, eu voltei a correr, eu corri aí cerca de 4 quilômetros, dia sim, dia não, isso me dava muito ânimo e reduzia a minha ansiedade. Enfim, e aí tudo meio que tumultuou depois que eu voltei, que eu comecei a usar o Genogest, que foi em 2020, junto com a pandemia, que aí desencadeou toda essa questão psicológica e emocional que eu falei para vocês. E a coisa foi tomando uma proporção e os sintomas que eu estava tendo começaram a ser tão exacerbados quando eu estava com esse Genogest, que no dia 3 de setembro de 2020 eu decidi parar por conta própria, né? Quer dizer, veja, eu fui em maio na médica, comentei com ela que eu estava surtando, ela falou que não tinha o que fazer, tinha que continuar com o remédio. Eu falei, tá bom, vamos continuar surtando. E aí eu fui, até que no dia 3 de setembro eu não aguentei e eu tirei por conta própria. E 2 dias depois que eu tirei o remédio, todos os sintomas que eu estava tendo, que era uma sensação muito estranha no peito, que parecia que meu coração fazia assim, ele estava se mexendo, né? E toda a questão de tensão, de medo e tal, tudo isso melhorou
muito, né? E aí, 2 dias depois, você imagina, 2 dias depois. Bom, e aí eu fui, nesse meio tempo eu tava fazendo os meus exames cardiológicos também, pra gente poder ver se tava tudo certo e tal. E o médico falou que não, tava tudo ok, que tava tudo certinho, que o meu coração, a questão fisiológica do meu coração não tinha nada, que era a mesma questão da ansiedade. Bom, só que quando eu tirei o remédio, quando eu tirei o Dienogest, eu já estava há 1 mês usando todo o protocolo dos florais quânticos. E eu já estava namorando esses florais quânticos há um certo tempo. Desde alguns meses, vamos botar aí, desde uns 6, 8 meses atrás, quando o meu acupunturista me apresentou que teria uma possibilidade de tratamento natural ou integrativo, sem efeito colateral, para a questão que eu estava trabalhando, assim como tem para qualquer questão, para qualquer doença, mas que a gente poderia focar primeiro no floral só para o ovário, já que o problema teoricamente estava apenas no ovário. E eu topei. E eu vou mostrar para vocês aqui os resultados, quer dizer, foram 4 meses de tratamento apenas com o floral do ovário, e foi quando o ovário entrou no tamanho normal dele. Eu vou mostrar os resultados para vocês, aguenta aí um pouquinho o tamanho que ele estava e o tamanho que ele chegou. Isso 4 meses depois de só um floral quântico para o ovário. Beleza, foi aí que eu comecei a verificar que essa coisa valia a pena e que poderia ser realmente um sucesso dentro do meu tratamento. E claro que tudo isso eu estava estudando, eu tinha contato com o meu acupunturista, que já é um profissional que já trabalha há muito tempo com isso. Então não era nada de charlatanismo, não era nada do milagre caindo do céu. São pessoas que já vêm estudando isso há muito tempo. Esses florais existem há mais de 20 anos aqui no Brasil, existem fora do Brasil também, e eles têm uma energia, vamos dizer assim, diferente, que é o que potencializa esse processo, esse tratamento. Bom, então, quando eu tirei o Dienogest por conta própria, eu já estava usando 5 florais, 5 indutores frequenciais florais para modular o meu ovário, o meu útero, o terreno biológico, que a gente chama, que é como eu sou, né, o meu perfil. A questão da endometriose em si, que a gente chama de diátese, né, e a questão do emocional, que conta muito. Porque vocês mulheres que estão assistindo essa live, vocês têm que entender que a endometriose, ela normalmente tem um perfil psicológico muito repetitivo. Ela aparece quando a mulher é muito yang, ela é muito, teoricamente, forte, ela faz papéis que ela não precisa desempenhar, né? Por exemplo, dentro de um relacionamento, ela é o homem e o homem é a mulher. Então troca-se de papel. E isso é muito, muito característico da minha personalidade. Então, quando a mulher ela tem um perfil muito intenso, ela é muito estressada, quando ela é muito ansiosa, quando ela é muito yang, quando ela é muito proativa, quando ela acumula muitas coisas para ela fazer, quando tudo cai nas costas dela, ela tem uma tendência de desenvolver esse tipo de perfil, esse tipo de afecção, vamos dizer assim, ginecológica. Por isso, um dos tratamentos da endometriose é a terapia, né? A gente tem que fazer terapia para a gente identificar o que não tá muito certo na nossa energia, no nosso jeito de levar a vida e a gente ir atrás, correr atrás do prejuízo, certo? Aí, Vivi, você também? Então, infelizmente, temos muitas mulheres assim hoje em dia, né? E talvez o estilo de vida que a gente leve o estilo de vida que a gente tem hoje nos leve a ser mais assim, né? A gente tem aí muita cobrança, a gente é muito estressado, muito ansioso e tem muitas tarefas, muitas coisas para serem feitas. Não estou dizendo que todas as mulheres que são assim terão, né, a endometriose, mas faz parte de um perfil. Assim como a endometriose também é uma doença autoimune, então nós temos que ficar atentos, porque se você tem alguém na sua família autoimune, talvez você possa derivar para essa questão da endometriose, não sei, tá? Então, voltando aqui, só para vocês terem uma ideia
dos valores, tá? Eu não vou conseguir passar aqui para vocês, então eu vou falar. O tamanho do meu ovário esquerdo no meu primeiro exame pré-cirúrgico estava 79,3 centímetros cúbicos. O tamanho normal do ovário é até 9 centímetros cúbicos. Ele estava 79,3 centímetros cúbicos. Gigante. Esse exame pré-operatório. Eu fiz o exame por conta. Lembra que eu falei isso antes de operar? Ele já estava 67,4 centímetros cúbicos. Ou seja, por algum milagre, ele tinha reduzido alguma coisa ali sozinho. Foi depois desse exame, então, que eu decidi entrar com a questão hormonal, travar a menstruação para poder ter uma expectativa de não ter que ir para cirurgia. Por que, Samia, você não queria ir para cirurgia? Porque eu não queria que me operassem. Porque eu acho que cirurgia é o último dos casos, dos casos, dos casos. Eu não acho que a gente deva ficar operando assim aleatório. Existem várias complicações que podem acontecer numa cirurgia simples, inclusive trombose, né? Existem vários efeitos depois que podem acontecer. Eu já tenho um histórico aí cardiovascular familiar. Eu não quero esse tipo de complicação na minha vida, né? Enfim, 3 meses depois, então, que esse ovário estava 67,4, com o gestrinona e o pentravan, ele já foi para 39,2 centímetros cúbicos. E isso aí, tratamento por conta própria. Ninguém me apoiou nesse tratamento, exceto a minha família. Eu não tive aval nenhum médico. E não estou dizendo que vocês têm que fazer isso. Estou contando a minha história de vida para vocês. O último exame que eu fiz em 2019, ele saiu então de 39,2 para 29,9. Eu ainda estava com gestrinona nesse exame e ele não surtiu tanto efeito, e nesse exame eu fiquei decepcionada e eu imaginei que aí eu não ia ter escapatória da cirurgia. Bom, mudei, né, para o Genogest e depois de um tempo comecei com o indutor floral apenas pro ovário. O que aconteceu? No último ultrassom de 19/5/2020, o ovário estava 9,4 centímetros cúbicos com um cisto dentro dele de 4,8 centímetros cúbicos. Ou seja, ele estava dentro da normalidade, tinha um cisto dentro dele e foi possível visualizar esse cisto, porque não dava para ver isso nas imagens anteriores. O ovário era uma bola, no exame de imagem ele era uma bola, não se via nada, estava tudo junto ali, certo? Nesse exame, obviamente, eu tive um alívio gigante, porque eu consegui ver que tinha alguma coisa dentro daquele ovário, que aquilo era um cisto e que aquele cisto poderia sumir, que é o que a gente chama teoricamente de endometrioma, né? Que é a endometriose dentro do ovário. Beleza. Depois, continuei com o Genogest, né? Lembra que eu tirei ele em setembro, certo? Então, hoje nós estamos em fevereiro. Meu último exame agora, dia 10 de fevereiro, o meu ovário esquerdo está 5,6 centímetros cúbicos, sem cisto nenhum dentro dele. Milagre? Ou autocura? Será que autocura é possível? É claro que eu não estou dizendo que eu cheguei nesse ponto aqui só com os florais, mas eu estou dizendo que eu consegui 5 meses sem nenhum hormônio, sem nada, limpa, só com terapêutica floral, com dieta, com alimentação, com exercício, com acupuntura, certo? E com terapia. Com yoga e meditação. Eu não falei para vocês, mas eu sou uma praticante de yoga e meditação há 3 anos. E foi graças à yoga e à meditação que eu comecei a entender, aceitar, né? E também melhorar isso dentro de mim, essa aceitação de uma doença que a gente tem, que a gente não quer ter, e que de primeira é muito difícil da gente aceitar, mas depois a gente vai melhorando, vai entendendo e vai até agradecendo, né? Então, hoje, o que eu quero focar com vocês aqui é que toda essa história, ela aconteceu por um único motivo. Na verdade, eu tive que ter endometriose, provavelmente, para eu entrar na terapêutica floral.
Olha que bonito isso, né? E é assim que a gente vê na vida da gente. Muitas vezes a gente tem algumas questões que a gente não aceita de primeiro, né? Mas depois a gente vê que tem um caminho muito bonito lá na frente. E foi graças à endometriose que eu consegui, né, cuidar de outros pacientes agora, também com isso, mas muito mais trabalhando essa questão dos indutores frequenciais, que é o que eu quero trazer para vocês, tá? Então, o que eu gostaria? Pra gente não ficar chorando aqui que nem na live passada. Pra quem não sabe, eu fiz uma live no ano de 2020, né, ano passado, da minha primeira vitória, eu só fiquei chorando lá, então hoje eu não quero ficar aqui, tá bom? Então, assim, o que acontece? Como eu falei pra vocês que eu comecei a estudar sobre os florais, eu fui atrás, né? De primeira a gente acha que é uma metodologia muito estranha, que como assim, como que isso pode nos ajudar, como que isso pode fazer todos esses milagres, mas na verdade a explicação ela é muito simples, né? Toda doença que a gente tem, ela aparece por algum motivo, certo? E provavelmente é porque o nosso corpo tá gritando, porque ele tá querendo resolver aquilo de alguma maneira, né? Então, a gente primeiro tem que entender o que tá acontecendo com a gente, aceitar aquela condição e começar a pensar o que a gente vai ter que fazer para melhorar aquilo. É teoricamente muito simples, né? O processo é muito complicado, mas teoricamente é muito simples. E aí, essa questão dos florais, eles são indutores, então, ou moduladores. Então, eles vão agir numa célula, ou num sistema, ou num órgão em específico, por frequência, por ressonância, por vibração. E isso é física, biofísica, isso é física quântica, isso tem toda uma explicação científica, ok? O que nós leigos não conseguimos entender, que é bem complexo pra gente, é como um floral, que é uma essência de planta, de flor, uma energia de planta, de flor, vai conseguir ir até a célula que tá com o problema, que tá com o defeito, com a programação errada, e vai mandar uma informação de uma nova programação. Então, você pega um floral com uma informação boa, saudável, correta e coloca no seu corpo, em contato com o seu corpo. Ele vai vibrar energeticamente, por ressonância, ele vai achar a célula que está com defeito, que tem a mesma ressonância, e aquilo, ele vai mandar aquela informação, uma informação nova, uma informação positiva, uma informação de replicação de uma célula nova. E aí, a hora que você for ter aquela mitose, meiose, agora eu não vou saber mais o que é, mas aquela divisão celular, você vai fazer uma célula com uma reprogramação ou com uma programação nova. Olha que interessante isso, né? Então, o que a gente tem que pensar é que isso é científico. As pessoas pouco conhecem, as pessoas não sabem sobre isso. Num primeiro momento, quando a gente fala de quântico, gera todo uma questão mística, mas o quântico é uma questão de energia, de vibração, de ressonância. E por isso é possível que aquele órgão, aquela célula que tem uma frequência X, entre em contato com um floral que tem a mesma frequência. Isso é tecnologia. Isso é tecnologia Quantum Health, que é a tecnologia dos florais quânticos da Physioquantic. Eu não estou aqui para fazer propaganda de Physioquantic. Estou dizendo para vocês que esses são os florais que eu usei no meu tratamento da endometriose, que os meus parentes estão usando, que estão tendo bons resultados, resultados rápidos, mas isso é de cada pessoa, né? O resultado, por exemplo, ele é uma nova informação para aquela célula, para aquele sistema dentro daquela frequência. Se você for bem nutrido, se você comer bem, se você tiver
uma energia legal, se você estiver pensando em autocura, sim, que isso é possível, se você aceitar, que nem a Dani colocou aí, se você se entender, se você buscar melhorar, com certeza você vai ter uma resposta e eu acredito que vai ser rápida, né? Eu não estou dizendo que você vai curar agora qualquer doença com floral quântico, mas se você não curar, você melhora a terapêutica, isso eu tenho certeza. Eu participei de estudos de caso, eu participo de um grupo do pessoal de Ribeirão Preto aqui da Fisioquantic, que são estudiosos maravilhosos, tá? São pessoas muito sérias, tem médicos, tem fisioterapeutas, tem microfisioterapeutas, tem dentistas quânticos e eu hoje posso dizer que eu sou uma nutricionista quântica e eu tenho muito orgulho disso. Primeiro porque isso vai ajudar muito os meus pacientes e segundo porque isso me ajudou demais. E eu sou a prova viva que os florais realmente funcionam. Mas cada pessoa tem o seu tempo para se estimular, para se melhorar. E a coisa que a gente mais aprende nessa terapêutica floral, além de administrar os florais certos na hora certa, é estimular vocês a entenderem que a autocura é possível. Existem vários casos e vários livros de autocura, de pessoas que se curaram de problemas muito mais sérios, que trabalham essa questão de casos de hospitais que trabalham, né? Essa questão de tratamentos integrativos, por exemplo, para doenças muito sérias como câncer, por exemplo. Óbvio que isso é fora do Brasil, mas que o poder da mente está aí para a gente poder estimular. E a gente minimiza bastante, né? A nossa mente e as coisas que a gente pensa sobre isso, né? Eu também, Michele, não queria usar hormônio e acabei usando 2 totalmente opostos. Um que estimulava pra caramba e outro que acabava, né, com a pessoa. E eu posso dizer que se eu não tivesse tido efeitos colaterais com a gestrinona, eu continuaria com ela numa boa. Ela me fez muito bem. Mas tudo tem um efeito, né, colateral porque tá fora do nosso corpo. E quando eu voltei a menstruar, né, que eu parei o hormônio aí, o meu corpo, ele se adaptou, ele voltou muito rápido. Todo mundo fala que demora 3 meses, às vezes 6 meses para a questão hormonal voltar. O meu ciclo voltou rapidinho, em 1 mês, tudo bonitinho, tudo certinho, do mesmo jeitinho que era antes. E eu sempre relutei muito com essa questão da endometriose, porque eu não acreditava que eu ia ter mesmo, que eu tinha mesmo endometriose, porque era típico, eu não tinha dor. Eu tive uma dor na vida, nunca tive essas loucura de dor que todo mundo tem, que todo mundo reclama, de passar mal, de ter que ir para o hospital. Quer dizer, tudo em mim era o contrário, né, dos diagnósticos normais de endometriose. Então foi muito difícil aceitar um diagnóstico de endometriose, porque para mim a endometriose era uma coisa muito séria e muito dolorosa. E eu, no máximo, que eu tinha uma cólica na pré-menstruação ali, né? Então, os florais quânticos, eles entraram na minha vida por causa da endometriose. Se eu não tivesse tido esse quadro clínico, eu nunca teria conhecido o Roberto, que é o meu acupunturista, eu nunca teria ouvido falar de floral quântico ou de essências florais vibracionais, eu nunca teria ido atrás para estudar sobre isso e eu nunca teria feito curso, que é um curso punk aí, para me formar como terapeuta floral. Nunca, né? Então, hoje eu tenho que agradecer a minha endometriose, porque ela abriu muito os meus leques, ela abriu muito meu leque, a minha visão sobre como tratar os meus pacientes, não só com a questão de terapia floral, mas a questão de nutrir a célula. Eu aprendi muito nesse curso que eu tenho que nutrir a célula, para a célula tá boa, o suficiente para ela replicar melhor e para ela conseguir se autocurar, né? E aí foi onde eu introduzi, como eu falei para vocês, né? A gente vai estudando e a gente vai melhorando a questão das suplementações. Depois que eu fiz o meu teste genético, eu vi que eu precisava
aumentar meu consumo de magnésio, por exemplo. Normalmente a pessoa ansiosa precisa aí de um magnésiozinho bom para abaixar a bola também. Eu comecei a ver mais a questão da vitamina D, que ela é muito importante nesse tipo de doença autoimune, que ela tem que estar acima dos valores de referência que a gente pega do laboratório, muito acima, né? Eu comecei a pensar na questão dos anti-inflamatórios, dos ômegas, se valeria a pena ou não suplementar complexo B, porque eu tenho uma mutação não, uma alteração no meu teste genético nessa questão também. Então, as coisas elas iam se juntando, tudo ia se encaixando e o caminho que eu ia seguindo estava sempre dando certo, né? Então, isso que eu achava, ficava muito feliz, porque eu ia fazer um exame e eu já tinha uma melhora naquele quadro. Aí passava um tempo, eu ia fazer outro exame e eu tinha uma outra melhora. Então, tudo parecia que estava no caminho certo. E hoje eu tenho essa notícia de que realmente eu zerei esse tamanho desse ovário. Você viu que ele tá 5,6. Ele saiu de 79,3, né? É um absurdo. E isso aqui é uma loucura pra gente apresentar para um médico, principalmente o médico lá que queria me operar e que nem viu os meus exames, simplesmente me colocou lá, me fez passou lá a receitinha que eu tinha que operar e marcar a cirurgia para dali não sei quantos dias, né? Então, o que eu fico muito feliz hoje, é claro que eu tô muito mais aliviada com isso, eu acredito que não é eu não venci totalmente a endometriose, eu tô num processo de remissão, eu vou ter que daqui para frente sempre cuidar disso, tomar cuidado, prestar atenção. Eu não vou largar a alimentação que eu faço hoje, né? Eu fiz retirada de lácteo, eu amenizei muito glúten, eu não consumo quase mais glúten, eu consumo, mas muito, muito, muito menos do que eu consumia, porque glúten e lácteos ajudam na estagnação de energia, ajudam no processo inflamatório, pioram a saúde do intestino, pioram a acidificação do intestino, pH, ou seja, pioram o pH do intestino e ajudam a acidificar o mesmo. E isso tudo eu fui aprendendo e reafirmando no curso de terapia floral que eu fiz, porque lá nós temos aulas também com médicos, com nutricionistas e com médicos ortomoleculares também, né? Então a visão é mais integrativa mesmo. E aí depois disso tudo eu comecei a ver que eu precisava, na verdade desde o ano passado eu atendi aí já várias mulheres com endometriose e eu tô buscando atender cada vez mais. Isso é uma área que agora eu gosto muito de atender. Então vejam que eu comecei a minha carreira como nutricionista esportiva e era a única coisa que eu queria fazer na minha vida. E hoje eu sei que eu também posso ajudar as pessoas muito mais numa questão clínica, não necessariamente só focando na nutrição esportiva, ou que a gente pode associar as áreas, se assim for o caso, né? Então eu queria deixar um convite para vocês, mulherada que está me vendo hoje aí e que tem essa condição clínica. Primeiro, cada caso é um caso, né? Então eu tô contando a minha história para vocês. Eu acho que essa história ela precisa ser contada. E não é porque eu fiz as coisas na minha cabeça e deu certo, porque poderia ter dado muito errado. Eu só segui meu coração e meu feeling, né? E tive aí o apoio da minha família, claro. Mas poderia ter dado muito errado. Poderia, né? Então hoje eu não estaria aqui contando essa vitória para vocês. Eu acredito que do resto da minha vida eu vou ter que acompanhar isso. Eu tenho uma situação lá que fisiologicamente que o ovário ele tá um pouco mais retido à parede do útero, mas eu acredito que eu tô há 5 meses com o protocolo floral quântico e eu sei de casos de mulheres que entraram em remissão total de endometriose com os quânticos depois de 1 ano, depois de 2 anos de tratamento. E eu vou continuar usando os meus florais todos os dias, né? Até quando eu morrer, se for o caso. Mas porque eu vi esse resultado, porque foi muito bom. E
porque não tem efeito colateral, né? Lembra, ele é um indutor de resposta, de vibração, de mensagem. Ele não tem efeito colateral. E eu optei a retirada do hormônio porque ele estava me fazendo muito mal. Muito provavelmente, se ele estivesse me fazendo bem, eu não teria retirado. Talvez eu teria entrado com a terapêutica integrativa junto, para depois talvez repensar a questão do hormônio, porque eu nunca quis usar hormônio na minha vida. Mas isso sou eu. Tem gente que não tem nada. Eu acabei de atender uma mulher semana passada que ela toma o Dienogest, ela não tem nada, ela não tem sintoma nenhum. Ela tá linda, feliz e contente. Eu falei, que bom. Agora, fica um alerta para vocês também que se vocês já fizeram teste genético, se vocês já viram algum tipo de polimorfismo ou de alteração no gene relacionado à dopamina, no gene relacionado a estresse, é importante que vocês conversem com o médico de vocês e que vocês repensem o Dienogest, porque provavelmente ele vai potencializar muito o quadro de ansiedade, de depressão, alguma alteração de humor que você já tenha em você. Principalmente se você já teve um histórico meio de depressão, de ansiedade, ou faz tratamento para isso. Eu não sugeriria o Dienogest como tratamento. Talvez a gestrinona seja melhor ou alguma outra metodologia, se esse médico, né, tiver aí alguma novidade, tá? Eu sei que tem uma rixa muito grande entre profissionais de usar só um, usar só outro, não sei porquê, mas eu sei que eu acredito que isso tem que ser muito individualizado. Eu acho que falta um pouco ainda pra gente repensar um pouco essas coisas, né? O tratamento nutricional, ele é muito individualizado, mas infelizmente o tratamento médico, às vezes, ele não é tão individualizado assim. Eu acho que a gente tem que repensar um pouquinho algumas condutas aí para que a gente possa ter mais sucesso, menos efeito colateral. E uma vez uma paciente, uma pessoa comentou no meu Instagram que tinha tomado Dienogest. Acho que deu uma queda aí e voltou. Vocês estão aí? Caiu? Acho que estão. Tô vendo os corações. Uma vez uma menina comentou no meu Instagram que ela tinha tido muito efeito com Dienogest, desses que eu falei, e que ela tinha parado já, mas que ela tinha até hoje. E é verdade, faz 5 meses, né, que eu tô sem, mas às vezes eu ainda acordo à noite com a sensação de taquicardia, eu ainda tenho os meus picos de ansiedade meio que do nada, e é claro que isso é uma questão minha que eu tenho que tratar, mas que também pode ser, sim, talvez um efeito colateral aí da medicação, e aí a gente tem que acompanhar. Eu só sei que eu não quero voltar a usar esse medicamento, né? E que eu com certeza vou continuar usando os meus florais quânticos. E pra gente ir finalizando, já que a internet tá caindo aqui pra mim toda hora, eu queria fazer um convite para vocês, mulheres. No link da minha bio aqui no Instagram, tem um linkzinho que vocês vão clicar lá, que tá escrito Meus e-books. Ali você vai ter acesso gratuito aos e-books, que tem 3, na verdade, grátis ali para vocês, se vocês quiserem comprar um. Mas um é de receitas, vocês podem baixar, fiquem à vontade. O outro é sobre florais quânticos, conta um pouquinho disso que eu falei para vocês, de uma maneira muito simples e muito rápida. E o outro é sobre endometriose. Eu gostaria que vocês dessem uma baixada, que vocês verificassem, que vocês começassem a estudar um pouco mais sobre isso, porque se eu puder ajudar vocês nessa alternativa, eu gostaria, ficarei muito honrada, tá? Então, hoje eu estou aqui como pessoa acometida de endometriose para divulgar para vocês a minha história de vida. Só que coincidentemente eu sou nutricionista, então eu tive acesso a algumas coisas que vocês talvez nunca tiveram na vida de vocês. E eu acabei então me formando em terapia floral. E é claro que eu vou usar as duas coisas, né, na minha metodologia agora, tanto a terapia floral como a questão nutricional. Então, quem me procurar hoje para endometriose, eu vou querer introduzir os quânticos, sim. Eu acho que é muito importante, mas eu vou sempre respeitar a individualidade de cada paciente.
Baixem lá, entrem no link, baixa lá os e-books gratuitos, vocês têm acesso. Quem tiver filhos pequenos em casa, vocês podem comprar o e-book de nutrição infantil, que é um e-book um pouco mais detalhado, um pouco mais caprichado, que fala sobre como educar os nossos filhos nutricionalmente. Mas isso fica para uma outra live, tá? E pra gente ir encerrando, eu queria muito agradecer. Tem quânticos para reduzir o estresse? Sim, Vivi, temos quânticos para tudo. Inclusive, um dos que eu uso é para reduzir estresse e ansiedade, tá? Eu queria muito agradecer algumas pessoas. Eu sei que não é legal a gente ficar citando nomes, porque a gente sempre esquece de um ou outro, mas eu preciso muito agradecer aqui pessoalmente, porque ele não vai ver, mas vai ficar gravado. O Roberto, meu acupunturista, porque foi graças a ele que eu descobri toda essa questão de medicina chinesa, que eu comecei a estudar, e isso é muito complexo, então eu sei só um pouquinho, mas pretendo me aprofundar mais. Os florais quânticos também, que foi ele que me apresentou. Também preciso agradecer a Adriana Souza, que foi ela que me apresentou o Roberto na ocasião, então, Dri, obrigada. Preciso também agradecer a todas as pessoas que estiveram comigo nessa fase e que me ajudaram, né? E assim, graças a Deus eu tive essa iluminação na minha vida de poder seguir um outro caminho diferente, um caminho que muitas pessoas com certeza vão questionar, que muitas pessoas vão achar que é charlatanismo, que muitas pessoas não vão entender. Mas eu tô totalmente segura nesse caminho que eu escolhi agora, daqui pra frente, que é ser uma nutricionista quântica. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Eu sei que esses assuntos são um pouco complicados de abordar, que eles são mais emotivos, mas eu sou assim, né? E que vocês depois podem buscar outras coisas, outros vídeos. Eu pretendo fazer aí uma coisa um pouquinho mais elaborada da endometriose mais pra frente. Então, assim, a gente tá meio sem tempo, né? Muita coisa pra fazer, graças a Deus. Mas, obrigada, gente, obrigada. Muito obrigada, Vivi, Dani, Michele, prazer estar aqui com você hoje. Então, assim, eu agradeço a participação. Eu gostaria que vocês começassem a estudar mais sobre isso, que repensassem um pouquinho os tratamentos convencionais que vocês estão usando, mas não como retirada, como eu fiz, né? Ninguém orienta a retirada de nenhum remédio. Primeiro a gente usa junto. Depois que a coisa melhora, a gente pode pensar em retirar ou não, tá bom? Valéria também comprou usou aqui comigo o indutor para dor. Tá usando, Valéria? Como é que tá aí? Sentiu alguma melhora? Não sei se você tá aí ainda. Temos aí um indutor frequencial muito legal para dor. Então, quando a gente tá com cólica, dor de cabeça, dor no corpo e tal, a gente passa ele no corpo, ele dá uma boa melhoradinha, né? E às vezes essa melhora é bem rápida. Você tá usando, Val? Passou? Passou as dores? Já em melhora. Ótimo. Então, temos aí um depoimento ao vivo de uma paciente que já está usando, acho que é 15 dias, né? E é aquilo que eu falei pra vocês, às vezes a resposta ela é muito rápida, né? E às vezes a resposta é mais lenta. O que vocês têm que colocar na cabeça de vocês é que vai ter resposta, tá? O tempo de resposta é de cada um e vai depender muito do seu corpo, da sua resposta celular. Se você estiver bem nutrido, lembra disso. Dieta, alimentação boa, estilo de vida bom é muito importante para autocura, para cura, para remissão de qualquer situação clínica, gente. Né? Nós não temos como melhorar no paciente se esse paciente está desnutrido celularmente, em qualquer situação clínica. Por isso que a gente tem que lembrar que a nutrição é muito importante. Primeiro, você vai no nutricionista e se acerta a sua alimentação. Depois, você vai usar o quântico.
Você não vai usar o quântico primeiro e tá comendo chocolate todo dia, se entuchando um monte de doce, um monte de carboidrato, um monte de lácteo que vai acidificar o seu intestino. Lembra sempre disso. Tem N questões que vão melhorar e N questões que vão piorar. E isso vai depender muito da sua constância. Por isso, nós estamos aqui como nutricionista para incentivar o seu autocuidado. E aí, como terapeuta floral, para a gente estimular a sua autocura, tá bom? Gente, eu sei que tem gente entrando aqui agora, que é Lizinha, Ana, tal, mas nós estamos finalizando. Então, eu vou ver se eu consigo deixar esse vídeo aqui no IGTV e aí depois vocês podem assistir com calma, tá bom? Muito obrigada pela força, pelas palavras, pela energia positiva, pelo cuidado. E eu espero vocês em breve. No dia 4 de março, às 8 horas da noite, eu estarei numa DG Live, numa live com um laboratório dos testes genéticos, do qual eu sou parceira, a DG Lab, a gente chama de DG Live, tá? Dia 4/3, às 8 horas, nós vamos falar com nutricionistas, né? Mas tá aberto ao público também, se vocês quiserem participar. Ficarei muito feliz aí. Nós vamos falar sobre síndrome metabólica, sobre síndrome do ovário policístico, sobre endometriose, sobre TPM e sobre menopausa, que é a live de saúde da mulher, para a qual eu fui convidada aí pra gente ministrar mais para nutris, mas vocês podem participar também. E deixo em aberto aí o convite para as próximas lives. Vocês participem. É sempre bom quando a gente tem vocês aqui para nos ajudar, mesmo que à distância, tá bom? Um beijo, gente. Obrigada. Cuidem-se. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem um tempinho ainda, se vocês quiserem. Dá pra gente trabalhar aí alguma coisa. Obrigada, eu. Sem perguntas? Meninas da endometriose aí que entraram, que não me conheciam, espero que tenha dado um pouco mais de esperança para vocês e que vocês possam ter bastante saúde nesse tratamento e que vocês possam, como eu, atingir a remissão também. Vou me despedindo então, um beijo e não se esqueçam de entrar lá no meu Instagram, começar a me seguir, entrar lá no meu site e no link dos e-books para vocês baixarem. Foi feito para vocês. Aproveitem. Um beijo, gente. Muito obrigada.